Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu preciso começar a minha fala falando da minha alegria de ver um público tão diverso. Eu já falo sobre prevenção do suicídio há mais de 10 anos, geralmente para profissionais de saúde mental ou estudantes de psicologia ou medicina. E hoje eu vejo aqui um público de profissionais de diferentes áreas, pessoas interessadas no tema, familiares de pessoas em crise, autoridades, e isso muito me alegra. Eu considero que uma parte importante do nosso propósito já foi alcançado aqui, que é sensibilizar e convocar mais pessoas para trabalhar pela prevenção do suicídio, porque o suicídio ele é um problema de todos nós. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir aqui para levantar a mão quem conhece alguém que já pensou em suicídio ou que já viveu uma crise suicida. Levanta a mão, por favor. Acho que ninguém ficou sem levantar a mão. Então, isso significa que esse problema não é só meu, não é só seu, não é somente dos meus colegas psicólogos, é um problema social e de saúde pública grave a nível mundial, e todos nós precisamos assumir esse compromisso de trabalhar pela prevenção do suicídio. Só quando nós tomarmos consciência de que cada um pode fazer a sua parte, é que será possível transformar positivamente essa realidade. Eu cuido de pessoas em sofrimento psíquico, e muitas delas chegam numa condição de sofrimento, de colapso existencial, como se elas se sentissem presas em si mesmas, e chegam até a pensar em acabar com a própria vida. E por muito tempo, na minha caminhada pessoal e profissional, eu me perguntei por que eu escolhi fazer isso todos os dias da minha vida. E sempre que esse exame ele passava por uma racionalidade, a conclusão era a mesma. Eu não quero trabalhar com a prevenção do suicídio, eu não quero fazer isso. Eu quero algo leve para a minha vida. E, de uma maneira muito interessante, a vida encontrava uma forma de me dizer que, para se trabalhar com prevenção do suicídio, precisa-se, antes de tudo, resgatar o valor da vida. E isso só se faz com leveza. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente aqui pode estar se perguntando, o que eu estou fazendo nessa palestra hoje? Eu me formei em psicologia, eu me formei em medicina, eu trabalho no sistema prisional. Eu não preciso, talvez, diretamente trabalhar com essa temática. Quando, na realidade, todos nós, enquanto sociedade, precisamos assumir a linha de frente desses trabalhos. A gente precisa realmente ser um agente de mudanças para que essa realidade se transforme. Então, todo mundo que está aqui, de alguma maneira, deveria estar aqui, e eu espero que hoje saia dessa palestra com esse sentimento. Eu posso colaborar, eu posso contribuir. Outra coisa que vinha nesse meu exame, do porquê que eu escolhi fazer isso, era a minha lembrança de que, quando eu era criança, eu tinha, e ainda tenho, muito medo da morte. A morte era algo que me inquietava. A ideia de perder pessoas que eu amo, de entender que nós temos um fim, me assustava. E aí, lá na frente, quando eu entendi que algumas pessoas decidiam antecipar o próprio fim, aquela matemática não fechou para mim, aquela conta não fechava. E por isso eu resolvi compreender e pensar formas de ajudar essas pessoas. O meu primeiro paciente em crise foi uma criança de 9 anos de idade. Naquele momento, eu nem sabia que criança pensava em suicídio. Eu ainda era acadêmica de psicologia, estava nos últimos semestres do curso, e uma professora me chamou, eu estava em sala de aula, avisando que havia aparecido uma urgência. E, como eu já tinha alguns trabalhos de prevenção ao suicídio, algo mesmo teórico, ela lembrou de mim. E, obviamente, que eu quis recusar. Eu quis recuar daquela oportunidade. E ela olhou bem nos meus olhos e disse: tem uma criança lá embaixo precisando de ajuda. Se você não for, outro colega seu vai precisar ir, e talvez essa ajuda não chegue.
Eu entendi o que ela quis me dizer naquele momento e fui. Quando eu cheguei lá na recepção da clínica, a criança já não estava mais. E eu vi aquele movimento na porta, né? Quando eu saí, ele estava tentando se jogar na frente dos carros. E, misteriosamente, uma calma tomou conta de mim, e isso é um movimento interessante quando a gente trabalha com intervenção em crise, quando nós estamos diante de alguém em situação crítica, de desespero, essa calma aparece. E eu lembro que eu parei, chamei ele pelo nome e disse: "Tá difícil, né? Talvez eu possa te ajudar. Você gostaria de contar a sua história para mim?" E ele parou, como quem sai de um transe, me olhou e foi me seguindo até a sala de atendimento. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer ali naquele dia. Mas meses depois, né, a primeira coisa que ele me disse quando entrou, eu lembro bem disso, foi me alertando que não queria ter envolvido mais ninguém naquela história trágica, porque a decisão dele já estava tomada. Eu estou falando de uma criança de 9 anos de idade. E meses depois ele recebeu alta, foi morar em outro estado, para estudar, investir no sonho que ele tinha de ser piloto de avião, cheio de planos de vida. Então, com pouca teoria, quase nada de técnica, experiência zero ali naquele momento, que era o que eu tinha, alguma coisa ajudou aquela criança, alguma coisa funcionou ali. E eu entendi que o suicídio pode ser prevenido. E, às vezes, com pouca coisa, a gente consegue ajudar alguém. Então, afinal, o que é que eu preciso saber para ajudar na prevenção do suicídio? Eu preciso entender que nós estamos falando de um fenômeno complexo e multideterminado, mas, antes de tudo, eu preciso acreditar no potencial de crescimento do ser humano. Se, a priori, isso não fizer parte do meu campo perceptual, se eu não tiver isso como um entendimento de vida, que o ser humano tem a capacidade inata de superar dificuldades, de transpor dores inimagináveis, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Porque a pessoa em crise, ela precisa ver espelhada no meu olhar, como terapeuta, como familiar, como pessoa que estende a mão, a esperança de que ela pode sair daquela situação. Vocês podem acionar os slides, por gentileza? Então, a nossa palestra é intitulada "O que eu preciso saber para ajudar na prevenção do suicídio?" Pode passar. Eu trouxe inicialmente 2 imagens, né, que é um ipê florido, um ipê amarelo, e uma flor nascendo de um solo empobrecido, para que a gente entenda exatamente essa mensagem que a natureza nos traz, que todos nós, seres vivos, temos uma potência de crescimento. Essa árvore, ela tem muito aqui na nossa cidade, Teresina, inclusive é um dos símbolos do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, em alusão à prevenção do suicídio. E eu não sei se vocês sabem, mas ela flora desse jeito, nesse período do ano, por conta de ser um período muito quente. Geralmente, ela flora quando é um clima muito frio, numa localidade muito fria ou muito quente. Ela, de alguma maneira, interpreta que não vai sobreviver. É uma situação tão difícil para a planta que ela utiliza toda a sua energia para ter uma última flora. É como se fosse o seu último ato. E a gente vê esse espetáculo de beleza, na intenção de deixar sementes e deixar descendentes. E aí a gente pode fazer uma relação com o comportamento suicida também, ou com o sofrimento psíquico de uma forma geral. A gente pode olhar para esse momento difícil como uma mola propulsora que leva essa pessoa para um salto maior. Então, alguém que vive uma crise suicida e supera a crise suicida, geralmente se torna mais resiliente e dedica realmente o seu tempo de vida às coisas que realmente têm valor, que fazem sentido. Pode passar. Então, eu vou também falar um pouco do panorama geral da nossa sociedade, porque a gente precisa entender em que contexto
esses psiquismos se estruturam. Essas situações, por exemplo, de adoecimento mental, de crise existencial. Nós vivemos numa realidade, que é a nossa sociedade atual, contemporânea, que muito desfavorece para o desenvolvimento de uma saúde mental. Existem padrões que sustentam essa sociedade que fragilizam o ser humano. Por exemplo, padrões de beleza, então é uma sociedade regida pela aparência. Hoje, com o advento das redes sociais, isso é facilmente percebido. Então, imaginem só uma pessoa em intenso sofrimento psíquico entrar no Instagram. Mês de julho, mês de férias, vamos imaginar aí como é que ela vai se sentir. Porque as redes sociais são recortes das partes bonitas e felizes, entre aspas, da nossa vida. Então, surge a ideia, gera a ideia de que a vida é só aquilo ali. Então, a pessoa que está em sofrimento psíquico, ela tende a achar que o mundo inteiro está bem e só ela está sentindo aquilo. Aquele vazio é uma coisa particular da experiência que ela está tendo. De alguma maneira, nós também somos reféns dessas tecnologias, né? Elas invadem a nossa vida em alguma proporção. Elas fragilizam relações afetivas. Hoje em dia, a gente tem 1000 amigos numa rede social, mas amigos de verdade que a gente possa contar, talvez não caibam nos dedos das mãos. Então, é um reflexo também de um desses pilares que sustentam essa sociedade. Então, é uma sociedade muito utilitária também. As coisas, elas vão assumindo mais valor do que a essência humana, onde o ter se sobrepõe ao ser, onde tudo tem um prazo de validade, inclusive o ser humano. É um processo de coisificação. É como se o próprio ser humano fosse se tornando um objeto que perde a validade. É só a gente analisar como é que a velhice ela é vista no nosso mundo, né, contemporâneo. Pode passar. A noção de felicidade também ela é extremamente corrompida. Ela passa a ser uma mercadoria almejada e vendida, muito atrelada à noção do consumismo. É uma felicidade paradoxal, que, ao invés de levar ao crescimento, leva ao vazio existencial. E uma característica muito marcante também dessa nossa sociedade é a tentativa ilusória de negar a morte, de negar a finitude. Por isso eu comecei a palestra dizendo que estava alegre com o público que nós estamos tendo aqui hoje. Porque existe um tabu em torno dessa temática, então ninguém quer saber que é finito. Ninguém quer saber que é finito, porque isso é doloroso, porque isso nos obriga a agir hoje, a não esperar o amanhã, a realmente procurar um sentido de estarmos aqui hoje. E muitas teorias dentro da psicologia explicam que o sentido da vida, ele se baseia exatamente nesse aspecto, a gente ter consciência que tem um fim. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que existe um fim e que eu não tenho controle de quando esse fim vai chegar, eu aproveito hoje para fazer as coisas que realmente importam e me fortalecem enquanto ser humano, enquanto sujeito psíquico. Então, vamos ver um pouco da dimensão dessa problemática no mundo. O suicídio é um problema de saúde pública nas diferentes faixas etárias, inclusive na infância. Muitas pessoas não sabem disso, né? Existe uma crença de que crianças não sofrem ou que crianças não pensam em suicídio. Isso atrapalha, inclusive, os trabalhos de prevenção. Pelo contrário, os trabalhos de prevenção do suicídio precisam começar nessa fase da vida. Existe também uma subnotificação dos casos. Aqui eu trouxe um dado, né? Cerca de 700 mil pessoas morrem por ano por suicídio no mundo. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos acontecendo em algum lugar. E as consequências devastadoras desse problema não se restringem à antecipação do fim de uma vida. Isso, por si só, já justificaria os trabalhos de prevenção. Mas, principalmente, pelo efeito devastador
em todos aqueles que ficam, familiares, amigos próximos. É impossível de se mensurar o efeito devastador de um suicídio. Então, é um fenômeno complexo e multideterminado, isso é muito importante a gente saber, porque comumente as pessoas propagam a ideia de que o suicídio tem uma causa. Por exemplo, quando vocês ficam sabendo de um suicídio, a primeira pergunta que vem em seguida é: e por que ele fez isso? E, geralmente, essa pergunta vem com a resposta: eu soube que é porque ele perdeu o emprego. O que a gente está fazendo nesse movimento? A gente está indo contra os trabalhos de prevenção, porque a gente está tentando simplificar algo que é extremamente complexo. O suicídio é um problema construído ao longo da vida. Imaginem um copo d'água que enche até transbordar. Sempre existirão gotas d'água que farão esse copo transbordar, que geralmente são esses motivos que as pessoas apontam. Mas nunca, em nenhuma possibilidade, a gente pode simplificar o suicídio, nem culpabilizar pessoas. Então, é uma das posturas que a gente pode mudar a partir de agora para ajudar na prevenção do suicídio, quando a gente perceber que alguém está fazendo isso. O suicídio é um fenômeno construído, reflexo de uma história de vida, envolve questões pessoais, individuais, da saúde emocional, influência de normas culturais, de um tempo histórico, tudo isso vai permear o comportamento suicida. É uma trágica denúncia de uma crise coletiva. Então, um grande salto nos estudos em suicidologia, há pouco mais de um século atrás, foi quando Durkheim trouxe a noção do suicídio social. Tem a ver, sim, com o que essa sociedade oferece. É por isso que todos nós somos responsáveis pela prevenção do suicídio. Aqui eu trouxe uma parte bem didática, tá? Para que a gente saia aqui um pouco instrumentalizado de como prevenir o suicídio. Como é um processo construído, e é muito incomum alguém que nunca falou, nunca pensou, nunca teve ideação suicida chegar e cometer o suicídio, em alguns casos, após a ocorrência de tragédias, isso geralmente é possível vir a acontecer. Na maioria dos casos, percorre esse processo aqui. Começa com ideias de morte. Por que eu estou falando isso? Para vocês observarem no contexto que vocês convivem, entre familiares, entre amigos, porque uma fala muito recorrente das pessoas é: nossa, eu nunca percebi que fulano estava assim. Ele não deu sinal nenhum. Na realidade, ele deu muitos sinais. A gente é que não estava sensível para observar, porque a morte sempre foi um tabu na nossa sociedade, e o suicídio, então, esse aqui não podia nem se tocar, era uma palavra que, há poucas décadas atrás, ninguém podia nem falar, proferir essa palavra. O que são ideias de morte? É aquela pessoa, gente, que começa a desistir da vida. Ela começa a desejar que a morte venha naturalmente. Ela deseja uma doença, que aconteça um acidente. Ela começa a desinvestir na própria vida. Isso pode ser a nível consciente ou inconsciente. Como assim? Ela pode começar a assumir comportamentos autodestrutivos. Ela pode andar em alta velocidade após consumir álcool. É um exemplo de uma pulsão inconsciente que leva à morte. Quando isso não é cuidado, isso pode evoluir para ideias suicidas. São os pensamentos que incitam o suicídio. Aí a pessoa já pensa: a morte não veio, então talvez se eu fizer alguma coisa, eu consiga. E aí, para nós profissionais, esse é um momento assim, decisivo da avaliação do risco, porque a gente avalia se existe um planejamento. A pessoa só pensa ou ela já pensa como fazer? São essas perguntas que vocês vão fazer, com muito jeito, com amor, com acolhimento, quando vocês observarem alguém em risco. Mas você já pensou como fazer? Por que perguntar isso? Porque quanto mais acima nessa escala, mais alto é o risco. Se a pessoa diz: eu já pensei em fazer assim, 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 aí todos os sinais de alerta precisam ser ligados, tá? Inclusive,
Na atuação profissional, a gente quebra o sigilo nesse momento. A gente convoca uma rede de apoio para ajudar a gente nesse trabalho de prevenção. A pessoa começa a assumir condutas de ciclos de fechamento, ela começa a se desapegar da vida. Se ela tem uma herança para dividir, ela começa a dividir entre os filhos, ela toma providências pós-morte. Se você observar que essa pessoa está se desapegando do que antes para ela era importante, isso é um indicativo também de alta intencionalidade. Outra característica é a ambivalência de sentimentos. O que é muito interessante a gente saber aqui? Na grande maioria dos casos, a pessoa que tenta suicídio, ela não queria necessariamente morrer, ela queria interromper, matar uma dor extremamente profunda, para ela naquele momento insuportável. Mas como ela não vê outra opção, ela não recebeu um cuidado devido, algumas vezes ela acaba cometendo suicídio. Mas a gente observa nessa mesma pessoa uma pulsão de vida muito importante, que é onde a gente precisa se agarrar nos trabalhos de prevenção do suicídio. Então, há sempre acontecendo ao mesmo tempo um desejo de morrer com um desejo de viver e um desejo de ser resgatado, de ser ajudado. Por isso que é possível prevenir o suicídio, porque há uma linha, embora tênue, que ainda vincula essa pessoa à vida. Outra característica é a rigidez no pensamento. Quem já viveu um momento de sofrimento muito intenso, sabe o quanto é difícil flexibilizar o pensamento. É como se a dor fosse tão profunda que a pessoa não quer ouvir ninguém. Ela acha que é o único jeito, a única saída é aquela. É como se ela estivesse no túnel, no fundo de um poço, num túnel escuro. Ela não consegue ver uma luz. Mas a luz existe. A luz sempre existe. E, às vezes, a gente pode ser a luz na vida de alguém. Então, aquela pessoa não está conseguindo visualizar, porque a lente do sofrimento está atrapalhando a percepção dela de possíveis soluções. Aí que entra a importância de um auxílio, a importância de um apoio técnico, de um auxílio profissional. A impulsividade, né? Principalmente pessoas que têm algum transtorno mental, onde essa característica ela é muito presente, a gente tem que ter todo o cuidado. Eu costumo dizer que é o nosso calcanhar de Aquiles, a gente não pode perder pessoas porque não identificou essa característica com antecedência. Então, a impulsividade, principalmente associada ao uso de álcool e outras drogas, é uma combinação muito perigosa na prevenção do suicídio. Aqui há alguns estados emocionais que são comuns. Dor psíquica, o Schneidman, que é o pai da suicidologia, ele coloca a descrição dessa dor psíquica como um colapso existencial, como se a pessoa sentisse uma dor que prende ela dentro de si mesma, uma dor insuportável, que leva ao desespero, à desesperança, à noção de desamparo, que é achar que ninguém vai poder ajudá-lo, é se sentir sozinho naquele momento de sofrimento. E alguns estados também de depressão, tanto episódios depressivos como o transtorno mesmo em si. E quais os sinais a pessoa que pensa em suicídio apresenta? Porque esses sinais, gente, existem. É muito comum a gente ouvir a família falando, né, que depois que aconteceu um suicídio, que não havia percebido sinais. E quando a gente vai trabalhando com essa família, ela vai percebendo e juntando como se fosse um quebra-cabeça. Então, naquele momento, ele disse isso por essa razão. Naquele dia, ele estava querendo me comunicar. Por isso, é importante a gente conhecer. Sinais de alerta verbais podem ser diretos ou indiretos. Por exemplo, diretos. Eu quero cometer suicídio, eu quero morrer. A pessoa falar claramente. Sinais indiretos são falas que, nas entrelinhas, revelam um desânimo. Eu deveria sumir, eu queria acordar, dormir e não acordar mais. Quando eu sumir, vocês vão sentir falta de mim. Então, a pessoa está comunicando
de alguma maneira, que ela não tem mais interesse de continuar vivendo e está passando por um momento de sofrimento intenso. Relatos que são comuns. Isso aqui é muito importante, gente, porque é uma fala muito corriqueira. Vocês já ouviram alguém falar assim, eu estou pensando besteira? Não, eu cheguei até a pensar besteira. O que é que vocês fazem quando escutam uma pessoa falando isso? Na grande maioria das vezes, não pergunta, que besteiras que você está pensando? Por que você está chamando de besteira? Ah, é porque eu tive pensamentos ruins. São duas palavrinhas-chave, gente. Pensamento ruim, pensar besteira, explore, acolha. É muito provável que exista uma ideação suicida aí. Tá? Então, falas no sentido de se sentir um peso. Ah, é porque eu sou um peso para a minha família. O sofrimento também causa essa distorção. A pessoa achar que ela cometendo suicídio, ela vai aliviar para aquela família. Isso é uma grande ilusão. A gente sabe o efeito devastador do suicídio na vida de quem fica. Sinais de alerta comportamentais. Gente, aqui principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. A criança, ela não vai chegar para a gente que nem um adulto e dizer, olha, eu estou sofrendo isso, eu estou deprimida, eu estou chorando muito. Ela vai mudar o comportamento dela. Então, mudanças abruptas de comportamento precisam sempre ser avaliadas. A criança tirava nota boa, começa a ter uma queda de rendimento na escola, não quer mais ir para a escola, se isola dentro do quarto, chora com frequência. É imprescindível que haja uma avaliação, porque são mudanças repentinas de comportamento. Tentativas de suicídio anteriores. A Organização Mundial da Saúde já coloca isso aqui como o principal fator de risco, juntamente com os transtornos mentais, são as tentativas de suicídio. Perda de interesse no que antes era importante na vida dessa pessoa. Então, o adolescente gostava de tocar um instrumento, ele se desfaz, às vezes até por um valor muito inferior do que realmente aquele objeto tinha. E a gente tem que se aproximar. Irritabilidade, é muito comum na criança a irritabilidade e a agressividade como manifestação desse sofrimento de ideação suicida. Começa a se descuidar em relação à própria aparência. Começa a se interessar pela temática, muito típico do adolescente. O adolescente fica pesquisando sobre morte, sobre pessoas que já cometeram suicídio, assistindo séries, filmes. Aqui são alguns dos fatores que a gente precisa avaliar como fatores de risco para o suicídio. E é importante esclarecer que fator de risco não é algo que estabelece uma relação causal. Por exemplo, a pessoa ter um transtorno mental quer dizer que em algum momento da vida dela ela vai pensar em suicídio. Não. É um sinal de alerta, como eu coloquei ali, é um sinalizador. Tá? É a combinação de vários fatores em um indivíduo vulnerável que vai levar ao suicídio. Então, transtornos psiquiátricos, principalmente quando não diagnosticados ou tratados, tentativas de suicídio anteriores, suicídio na família, e é importante a gente entender que isso está muito mais ligado a um padrão de comportamento em situações de sofrimento ou a um sofrimento não cuidado dessa família que já perdeu alguém por suicídio, ou seja, um enlutado que não cuida daquela dor e se coloca nesse lugar de vulnerabilidade também. Abuso sexual na infância, deixa uma marca muito profunda, precisa de um acompanhamento especializado, técnico mesmo, para que isso não reflita negativamente na adolescência e na vida adulta. Alta recente de internação psiquiátrica, muitas pessoas não sabem disso, mas as estatísticas mostram que grande parte dos pacientes em crise, após alta hospitalar, eles tendem a tentar suicídio novamente. É como se eles vivenciassem um impulso, né, por aquela melhora momentânea, e a família também relaxa nos cuidados. E os precipitantes são os estressores agudos, como se fossem a gota d'água que encheu aquele copo. São situações de vida comuns, separação conjugal,
crises financeiras, problema com drogas, com álcool. Aí alguns indicadores de alta intencionalidade para que a gente fique alerta. A pessoa tentou suicídio uma vez, como foi a tentativa? Ela estava sozinha, ela planejou tudo para não ser encontrada, ela não queria ser salva, ela não comunicou a ninguém. Tudo isso é indicativo de que ela vai tentar novamente. Ela está apresentando uma tristeza excessiva porque não conseguiu efetivar o suicídio, forte indicativo de que ela vai tentar novamente, e a tentativa seguinte tende a ser mais letal. Então, redobrar a vigilância e o cuidado aqui. Que providências tomar de imediato? A pessoa apresentou risco ou tentou suicídio, a gente chama essa rede de apoio, familiares, amigos, namorado, namorada, quem é próximo dessa pessoa, alerta sobre os riscos, orienta a afastar os meios letais. A pessoa tem arma em casa, mora em apartamento, a gente orienta essa família, encaminha para um profissional que vai trabalhar através da psicoterapia de crise, que é uma terapia muito mais focal, que minimiza os riscos, né, e fortalece as razões para viver. As consultas precisam ser mais frequentes, não tem como a gente atender uma vez por semana. Encaminhar também para a psiquiatria, para a gente rever essa questão da impulsividade, se é necessário a intervenção medicamentosa aqui. E algumas condutas necessárias. Escute de forma empática, fique calmo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não é responsável pela vida do outro. A gente pode ajudar com o simples ato de escutar de forma empática. Então, não fazer julgamentos, leve a situação a sério, verifique se há risco fazendo essas perguntas. Você já pensou em suicídio? Muita gente tem medo de perguntar porque acha que vai estar dando ideia, vai estar incentivando a pessoa a pensar em suicídio. Isso é um mito, tá, gente? A gente tem que conversar e perguntar mesmo. Pergunte se há plano, se essa pessoa já pensou como fazer. Se sim, remova os meios que ampliam o risco. E quebre o sigilo, né? Chame essa rede de apoio, oriente essa família. Essa quebra de sigilo, ela é resguardada, inclusive, para o profissional. Ele deve quebrar o sigilo. Ele chama essa família e fala do risco e orienta como manter esse paciente seguro. Explore as outras saídas. Geralmente, essa pessoa já vivenciou uma crise anterior e já superou essa crise. Então, a gente resgata essa superação como uma forma também de fortalecer essa pessoa. Constrói um plano de segurança com ela. O que seria esse plano de segurança? Lista com ela as situações gatilho para que ela aprenda a identificar antes da crise se agravar e trabalha com ela as razões para viver, né? O que é fortalecedor para ela. Fazer encaminhamentos efetivos, não é só dizer, mulher, tu está precisando de um psicólogo, fulana procura um psiquiatra. São encaminhamentos efetivos, existe a psicóloga fulana de tal, se for assim, amigo para amigo, né? Na clínica tal, vou ligar para lá, vou marcar para você, confere se a pessoa foi. Se é de profissional para profissional, fazer por escrito, se certificar de que a pessoa foi em busca de ajuda. Porque, gente, alguém que não está querendo mais viver, será que vai fazer esse esforço de ir até a terapia, de se arrumar, tomar banho? É muito provável que não. Então, a gente que está numa condição de ser luz ali, a gente estende essa mão e auxilia. E se o risco é grande, ficar com a pessoa até que uma ajuda chegue. Então, às vezes, tem situações que a pessoa está dizendo que vai cometer suicídio naquele momento. Eu não vou dizer, fulana, vai para casa, amanhã eu vou lá na tua casa ver como é que tu está. Não tem tempo para isso, né? Aí a gente aciona os profissionais especializados para realizar esses cuidados. E o que não fazer, de maneira alguma, né? Ignorar a situação, isso vale para os profissionais também. Eu já recebi vários casos onde o profissional não conseguiu detectar o risco de suicídio. Ficar chocado ou envergonhado ou com medo, em pânico. As pessoas, elas acham que são responsáveis pela vida do outro, que tem que salvar o outro. Então, quando a gente muda essa percepção, a gente consegue trabalhar bem melhor. Falar que tudo vai ficar bem, a gente não pode dar falsas garantias. Como é que eu vou saber? Eu posso até acreditar que tudo vai ficar bem, mas eu dar uma garantia,
de maneira alguma. Não fazer contratos de não agressão. Contrato de não agressão é quando o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele faz o paciente se comprometer, às vezes por escrito, de que não vai tentar suicídio de novo. Vocês acham que isso funciona? Aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, a sensação de impotência, porque a pessoa às vezes vai ter ideação suicida e vai se sentir fracassado, porque vai desapontar o profissional. Então, é uma prática que eu não indico. Fazer o problema parecer trivial. Fulana, fica tranquila, teu filho é adolescente é assim mesmo, isso acontece. Então, banalizar. Não quebrar o sigilo é um erro grave, e isso vale para todos, gente, não somente para os profissionais. Eu sei que aqui tem líderes religiosos, tem familiares. Quando você sabe que uma pessoa está em risco, você precisa acionar ajuda, você não vai dar conta de estar o tempo todo com aquela pessoa. E uma das primeiras condutas que a gente orienta é a vigília, o monitoramento. A pessoa precisa estar acompanhada. E sentir-se responsável pela vida do outro como se você tivesse que salvar o outro, né? Isso é uma conduta inadequada, porque barra a fluidez desse trabalho. Discursos motivacionais e de cobranças. A gente vive uma sociedade onde existe uma positividade quase tóxica, né? A pessoa vai começar a desabafar um problema, o outro vem e diz: fulana, levanta essa cabeça. Como assim? Diz que vai dar certo, né? Pensa positivo. Se isso resolvesse tudo, os índices não seriam tão alarmantes. Se fosse tão simples assim, às vezes até compara. Sofrimento é o do fulano. Tu tem uma casa boa, nunca passou dificuldade. Tá? Sofrimento é o do fulano. Então, gente, isso só aumenta, porque banaliza o que a outra pessoa está vivendo. Julgamentos, né? Ah, isso aí é porque tu não se aproximou de Deus como deveria. É falta de Deus no coração. É porque tem a cabeça fraca. Desistir de ajudar, porque às vezes o cansaço também familiar leva a essa exaustão. Ou infantilizar a pessoa. É uma superproteção, já incapacita, já retira a autonomia. A gente também não pode ir para o outro extremo. E aí eu quero falar também de uma conduta muito inadequada, e é muito necessário a gente falar isso nesse momento que nós estamos vivendo, que é em relação ao efeito contágio, ou efeito Werther, que envolve o fenômeno do suicídio, que se estende a outros fenômenos também, por exemplo, ataques a escolas, né? Então, divulgar notícias inadequadas podem aumentar o risco de novos ataques ou de novos suicídios. Hoje, a gente tem todo mundo aqui tem um celular na mão, então tem o poder na mão de disseminar informações. E a gente precisa ter muito cuidado para não divulgar informações de detalhes do suicídio, detalhes da vida da pessoa, como foi que aconteceu, quantos anos tinha, como era assim, as redes sociais, a última postagem que fez. Isso tudo serve para sanar uma curiosidade e muito prejudica nos trabalhos de prevenção, porque pessoas em situação de vulnerabilidade emocional podem se sentir motivadas a cometer o suicídio. E isso não é só a literatura que mostra, gente, né? A minha prática clínica também mostra isso, quanto essa relação é direta. Então, evitar colocar holofotes, né, na situação, na identidade da pessoa, romantizar, colocar um glamour na situação, não cabe, não há espaço para isso. O que a gente precisa compartilhar são fontes de ajuda. Como ajudar essa pessoa? Onde buscar ajuda? E, por fim, gente, eu não preciso, assim, conhecer cada um de vocês aqui individualmente para saber que aqui também tem pessoas que enfrentam todos os dias dores inimagináveis. A situação de caos do mundo, ela não é difícil de ser detectada. A prova é que eu dei essa palestra aqui, provavelmente muitos de vocês concordaram. O sofrimento humano, ele faz parte da caminhada de todos nós. A grande diferença, o grande desafio
é o que a gente tem encontrado de antídoto para trabalhar isso em nós e nas pessoas que estão à nossa volta. E o principal antídoto para o suicídio é o sentido da vida. Quando eu falo de sentido da vida, eu estou falando desde a construção de projetos individuais, o que é que eu quero fazer da minha vida, qual é a minha missão, eu vou trabalhar com isso. Hoje de manhã eu acordei com essa motivação e fui dormir com essa, para que isso seja regado diariamente, até a busca de um sentido existencial. O ser humano precisa disso, é vital, ele precisa ter uma resposta que é singular, que é individual, do porquê que ele está aqui. O que é que a gente veio fazer aqui nesse mundo? Qual é o propósito maior disso tudo? Porque é só esse sentido existencial que dá suporte para que a gente consiga enfrentar as dificuldades da vida, para que a gente tenha força. E para que a gente entenda que o vazio existencial, ele é, antes de tudo, um convite para a gente despertar, para a gente acordar, para o valor que a vida tem. Nós estamos aqui hoje por todas as pessoas que interromperam a própria vida, para que elas não tenham ido em vão, por todos os familiares que ainda carregam uma dor, que talvez nunca passe, talvez ressignifique, mas muitas perguntas vão ficar sem respostas, porque eles perderam alguém por suicídio, mas principalmente por todas as vidas que ainda têm jeito, por todas as pessoas que a gente ainda pode cuidar e reconectá-las com a força da vida e com a sensação e o sentido de que vale a pena viver.